professor Adriano Peixoto. Neste vídeo eu vou resolver as 7 primeiras questões da prova A de matemática da ESA 2022. Vamos à primeira questão. A primeira questão trata de análise combinatória. No rancho de uma unidade militar, há a opção de 3 pratos de proteína, frango, bife e ovo, 3 pratos de acompanhamento, farofa, arroz e macarrão, e 2 pratos de sobremesa, doce de leite e gelatina. Os militares devem pegar apenas um item de cada prato. Desta forma, podem-se montar quantos tipos de refeições distintas. Aqui a gente vai usar o que a gente chama de princípio multiplicativo, porque nós temos 3 escolhas a serem feitas. Então, as escolhas são: a primeira é escolher o prato de proteína, que eu tenho frango, bife e ovo, né? Então aqui, prato de proteína. Nós temos aqui também o acompanhamento, vou colocar aqui o A de acompanhamento, e tem a opção de sobremesa. Tá? O que a gente faz? A gente verifica quantas opções, né, de cada um dos pratos a gente tem. Então, olhando aqui o enunciado, nós temos 3 pratos de proteína. Então, proteína, 3 opções. Nós temos também 3 pratos de acompanhamento. Então, são 3 opções. E temos apenas 2 pratos de sobremesa. Então, 2 opções. O princípio multiplicativo diz que quando nós temos uma sequência de escolhas que são independentes, a gente multiplica, né, a quantidade de opções de cada escolha. Então você faz 3 vezes 3 vezes 2, e isso é igual a 18, que é a alternativa E. Beleza? Vamos à nossa próxima questão, questão número 2. A questão número 2 trata de progressão aritmética. Vamos lá. Em um determinado quartel, o comandante determinou que, no primeiro dia de treinamento da nova turma, os recrutas deveriam realizar 20 flexões de braço e aumentar 5 flexões por dia ao longo do curso. Mantidas essas condições, em 2 meses, quantas flexões cada recruta terá executado? E aqui tem uma observação: considere o mês com 30 dias. Tá? Então, 2 meses são 60 dias, correto? Então, o que vai acontecer? No primeiro dia, né, vão ser feitas 20 flexões. No segundo dia, vão ser feitas 25 flexões, porque tem que aumentar 5 por dia. No terceiro dia, 30 flexões. E assim se segue até o 60º dia, que eu não sei aqui, né? A princípio, quantas flexões serão feitas. Eu quero saber o total de flexões executadas, então eu quero a soma de todos os termos dessa sequência. Essa sequência é uma progressão aritmética, né? Com o primeiro termo 20, 25, 30 e assim por diante. O que é a progressão aritmética? Né? Você tem aqui um primeiro termo e você soma sempre o mesmo valor e vai obtendo os termos seguintes. Tá? Então, o que acontece? Eu preciso encontrar a soma, mas a soma dos termos de uma progressão aritmética é dada pela seguinte forma: o primeiro termo mais o último termo multiplicado pela quantidade de termos e dividido por 2. Então eu preciso ter o primeiro termo, o último termo e a quantidade de termos, tá certo? E para obter um termo de uma progressão aritmética, um termo qualquer, eu uso a fórmula do termo geral, A1 mais n-1 vezes a razão da progressão aritmética. Tá? Então vamos ver o que são essas coisas. Então aqui a gente consegue extrair o seguinte: o primeiro termo da progressão é 20. A razão da progressão é o valor que eu somo para obter cada termo seguinte. Então a razão da progressão é 5. Com essas duas informações, né, e sabendo também que a quantidade, né, mais uma informaçãozinha aqui, a quantidade de termos é 60, ou seja, com essas 3 informações, eu consigo obter o último termo,
que é o termo que está na posição 60, que será usado aqui, ó, na minha fórmula da soma. Então vamos obter o termo de número 60. Então a gente faz a seguinte conta: o A da posição 60 é o A1, que é 20, mais 20 menos 1, ou melhor, 60 menos 1, né, porque é o N, que é o número de termos, 60, menos 1, multiplicado pela razão, que é 5. Então basta fazer essa continha, a gente vai obter o seguinte: 20 mais 59 vezes 5, que é igual a 20, mais 5 vezes 59, que vai dar aqui? 5 vezes 9 dá 45, né? Vai 4, e 5 vezes 5, 25, 4, 29, 295 mais 20. Isso é igual a 315. Então isso aqui é o termo da posição 60, né, que vai ocupar na outra fórmula esta posição, a posição do AN. Então agora a gente consegue somar os 60 termos. Então vamos fazer essa soma. Agora eu vou escrever aqui em verde. Ó. A soma dos 60 termos será igual ao quê? O primeiro termo, que é 20, somado ao último termo, que é 315, multiplicado pela quantidade de termos e dividido finalmente por 2. O que a gente faz? 20 mais 315, que dá 335, multiplicado por 60 dividido por 2, que é 30. Então você faz 30 vezes 335 e você vai obter o valor de 10.050. Então, 10.050 flexões serão executadas, né, somando aí os 60 dias. Então, letra E, mais uma vez. Certo? Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão número 3. A questão número 3 volta a tratar de análise combinatória e volta a tratar também de princípio multiplicativo, ou seja, a mesma ideia. Tá? Ou seja, em uma instrução de orientação diurna, um aluno da Escola de Sargentos das Armas foi colocado na origem de um sistema cartesiano ortogonal, OX ou Y, considerando que ele dê exatamente 4 passos, um de cada vez, nas direções norte ou leste, quantas trajetórias ele poderá percorrer. Ou seja, é uma questão bem simples, nem precisava desse plano cartesiano que ele menciona, né? Mas se eu tivesse aqui o plano cartesiano XY, aquele planozinho que a gente faz desenhos gráficos e tudo, certo? Ele está dizendo que ele está na origem do plano cartesiano, ou seja, está nesse pontinho aqui, e ele vai dar 4 passos. E ele sempre vai fazer uma escolha. Então a chave da questão é a escolha que ele vai fazer. Então ele está nesse ponto, ele pode escolher ir para o norte, né? Seria um passo para o norte, como ele poderia escolher ir um passo para leste. Né? Escolhe para o norte primeiro, para leste depois pode escolher ir para leste novamente, e depois pode escolher ir para norte. Então esse é um exemplo de sequência. Tá? Então são quatro passos que ele vai dar. O que é o importante aqui da questão? O importante é que você vai fazer 4 escolhas. 1, 2, 3, 4 escolhas. E dentre essas escolhas, para cada escolha, ele só tem 2 opções. Ou seja, ou ele vai escolher norte ou ele vai escolher leste. Então a chave da questão está aí. Então para escolher o passo número 1, né, eu posso marcar aqui, ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Para o passo 1 ele tem 2 opções. Para o passo 2 ele tem 2 opções. Para o passo 3, novamente 2 opções. E para o passo 4, novamente 2 opções. Então essas são as opções que ele tem, que são norte ou leste. Quando eu multiplico, né, princípio multiplicativo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 16. Certo? E mais uma vez, a letra E. Ou seja, a prova aqui está gostando da letra E, né? Então são 16 trajetórias possíveis, né, que ele pode percorrer, né, tendo essas escolhas aí de norte e de leste.
Beleza? Vamos aí então para a próxima questão. Questão número 4 é uma questão que trata de trigonometria. Trigonometria no triângulo retângulo. Então, ó, em um exercício militar, uma companhia de engenharia deve construir uma ponte para ligar as margens paralelas de um rio. Para isso, o capitão Delta, engenheiro militar responsável pela missão, fixou um ponto A na margem do rio em que estava e um ponto B na margem oposta, de forma que AB, o segmento AB, fosse perpendicular às margens do rio. Para determinar o comprimento da ponte, a partir do ponto A, o capitão Delta caminhou 50 metros paralelamente à margem até o ponto C e mediu o ângulo ACB, obtendo 60 graus. Considerando a raiz quadrada de 3 igual a 1,7, essa informação dada pelo enunciado aqui para a gente usar, marque a alternativa que apresenta o comprimento da ponte que deverá ser construída para o exercício. Então, o desenho aqui representa o que está escrito no enunciado. Então, ele está aqui no ponto A. Então, aqui tem um segmento perpendicular, que seria a ponte, né? Aqui vai dar a largura do rio, que é o comprimento da ponte, né? Desse ponto A, aqui onde está o capitão, ele caminha 50 metros para este ponto C, e este ângulo é medido, este ângulo aqui, de 60 graus. E a partir disso eu tenho que descobrir quanto que mede a largura do rio. O que a gente pode fazer? Chama aqui a largura do rio de x, certo? Quero descobrir esse valor. E observe que eu vou ter que relacionar aqui dois catetos de um triângulo retângulo, né? E aqui um ângulo, né, dentro do nosso triângulo retângulo. Então, os dois catetos e um ângulo, a gente vai usar aqui o seguinte, a tangente. A tangente de 60 graus, porque a tangente de um ângulo no triângulo retângulo é o cateto oposto ao triângulo, ao ângulo, melhor dizendo, oposto aos 60 graus, que seria aqui o nosso x, dividido pelo cateto adjacente, que é 50. Bom, a gente precisa saber quanto é a tangente de 60 graus. A tangente de 60 graus vale raiz de 3. Então, você tem raiz de 3 é igual a x sobre 50. O 50 vai lá multiplicar o raiz de 3, então fica x igual a 50 raiz quadrada de 3. O enunciado fornece para a gente aqui raiz de 3 igual a 1,7, então eu tenho 50 que multiplica 1,7. Bom, 50 vezes 1,7, nós temos 85 metros. Agora, obtemos aqui a letra B. Certo? Vamos para a próxima questão agora. Bom, esta questão aqui, a questão número 5, foi uma questão anulada da prova. A gente não consegue, a partir do enunciado, obter nenhuma das alternativas. Tá certo? Então, deixei ela aqui só para a gente lembrar que ela foi anulada. Vamos para a questão seguinte, que é a questão número 6. Bom, a questão número 6 trata de função do primeiro grau. Um balão esférico está sendo inflado. Seu volume é dado em função do tempo, t, contado em minutos, através da seguinte relação, v igual a 2 vezes t. Qual será o tempo necessário para que o balão infle, até atingir o volume de 18 metros cúbicos? Bom, essa aqui é bem simples, por quê? O volume é obtido assim, volume é igual a 2 vezes o tempo, 2 vezes t, o tempo dado em minutos, e o volume em metros cúbicos. Eu estou interessado no volume de 18 metros cúbicos, 18 igual a 2t, eu descubro qual é o tempo necessário para isso, então nós temos t é igual a 18 sobre 2, o tempo necessário é de 9 minutos. Então, essa aqui é bem simplesinha, 9 minutos. Letra A. Certo? E vamos para a questão 7, que é a última questão deste vídeo, tá certo? Depois vai seguir um outro vídeo com as outras
questões de matemática, vai até a questão 14, tá? A gente vai fazer em outro vídeo depois. A questão número 7 é uma questão que trata de equação modular. Então, ó, o valor da soma dos elementos do conjunto solução da equação módulo de 4x menos 5 igual a 2x menos 1 é igual a. Então, observe a pergunta: soma dos elementos do conjunto. Então, vou encontrar as soluções e vou ter que somar, né? As soluções do quê? Desta equação aqui, ó. 4x menos 5 em módulo é igual a 2x menos 1. Primeira coisa a observar é o seguinte: o módulo sempre resulta num número maior ou igual a zero. Então, é importante que você anote aqui do lado o seguinte: 2x menos 1 precisa ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque ele é o resultado de um módulo. O módulo de algo, módulo de alguma coisa, está dando 2x menos 1. Então, 2x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Por que é importante anotar isso? Porque ao resolver a equação modular, a gente vai encontrar valores de x. E pode acontecer do x, que quando encontramos o x, ao substituí-lo aqui, resulte em algo negativo. E isso não pode acontecer. Então, teríamos que descartar essa solução. Tá certo? Então, a solução sempre tem que dar 2x menos 1 maior ou igual a zero. Bom, como que a gente resolve uma equação modular? Para retirar o módulo, a gente escreve o seguinte: 4x menos 5 é igual a 2x menos 1, ou 4x menos 5 é igual a menos o 2x menos 1. Então, toda vez que a gente tem uma equação modular e quer retirar o módulo aqui, uma equação como essa, a gente tem que lembrar o seguinte, que o módulo vai dar um certo resultado se ele for igual ao resultado ou se ele for igual a menos o resultado. São essas as duas opções. E agora eu resolvo essas duas equações do primeiro grau que apareceram. Então aqui eu vou ter 4x menos 2x igual a 5 menos 1. Então eu tenho 2x igual a 4, portanto x tem que ser 2. Essa é uma solução. A outra solução aqui será 4x menos 5 igual a menos 2x mais 1. 4x mais 2x é igual a 5 mais 1. Temos então 6x igual a 6, o que nos dá x igual a 1. Lembrando que eu falei no início, verificar. Se o x for 2, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, é maior ou igual a 0. Ok. Se o x for igual a 1, 2 vezes 1 é 2, menos 1 é 1, que é maior ou igual a 0, também ok. O que eu quero? Eu quero a soma, né? A soma desses dois valores, ou seja, 2 mais 1, que é igual a 3. Portanto, a alternativa que responde aqui à questão é a alternativa D. Certo? Bom, terminamos esse vídeo por aqui. Deixa aí o seu comentário, curta o vídeo, compartilha e até o próximo vídeo.